Pedido de vista Pedido de não vista. está nessa sessão de Não hoje. está nessa sessão porque foi retirado, né? Tá certo. Ele foi retirado, tem que retornar para a pauta, publicar. Mas eu entendi a indagação dele, não entendi, então. Estou vendo aí a doutora Juliana, nós vamos ter sustentação e inversão de pauta? Sim, desembargador, processos 1 e 2. Certo. Joaquim Carlos e outra. Desembargador Agrimar já retornou? Ainda não. Aí, desembargador Ricardo, eu sugiro, como foi da vez passada, fazermos a leitura da ata novamente, porque esse link que vai ser enviado para o YouTube. Perfeitamente. Vamos deixar aí complementar a Câmara para a gente tomar as providências. Desembargador Agrimar presente. Desembargador Ricardo. Muito bem. Então, recomposta a nossa Câmara, renovo os cumprimentos a todos e peço a Deus que nos ilumine, né, nesses nossos próximos julgados. E peço também à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, novamente. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Cível, realizada no dia 6 de setembro de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9668, de 11 de setembro, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Eu anuncio o feito de número 1 da pauta. Apelação cível 082-1283-41, origem Teresina, apelante, Lainara Souza Alencar, advogado Joaquim Caldas Neto e outra, apelada de Vraia Educacional do Brasil, S.A., advogado Márcio Rafael Gazineu, da minha relatoria. Pela parte apelante, quem fará a sustentação? É a doutora Juliana? Sim. Sim, Então, doutora Juliana, seja bem-vinda, né, e obrigada. conceda a palavra para fazer a sustentação pelo tempo regimental. São 9 horas e 40 minutos. Obrigada. Conforme já dito, eu sou a doutora Juliana Carla Carvalho, eu sou advogada inscrita na OAB 20108, represento a senhora Lainara Souza Alencar. Primeiramente, eu gostaria de expor uma breve síntese dos fatos. Trata-se de uma ação revisional de contrato acumulado com pedido de liminar de tutela de urgência com caráter antecedente, proposta pela senhora Lainara Souza de Alencar. Ela é aluna da instituição de ensino superior, onde cursa odontologia e tem como objetivo, em razão da lei estadual de número 7.800 e 7.383, obter o desconto de 30% nas mensalidades, enquanto vigorar o decreto estadual 18.884, de 16 de março de 2020, onde suspendeu as aulas na rede privada de ensino. Em sede de decisão, foi deferido o pedido de justiça gratuita, mas foi deferido o pedido de antecipação de tutela. A autora, então, apresentou um pedido de reconsideração que foi também deferido pelo juízo.
A requerida, então, apresentou uma contestação impugnando a justiça gratuita, alegando a inexistência de interesse de agir. Ademais, alegou também que a requerente já estava recebendo desconto no percentual de 30%. No entanto, a requerente apresentou contestação, reafirmando o seu direito ao benefício da justiça gratuita e o seu interesse de agir. Ademais, restou demonstrado que, apesar de estar recebendo desconto sobre o valor da mensalidade, tem direito ao saldo remanescente no valor de R$ 232,63. Em sede de sentença, foi reconhecido o parcial interesse, a parcial ausência de interesse de agir e julgou improcedentes os pedidos da ação. No entanto, no que tange o valor devido pela instituição de ensino, a sentença questionada não deve ser mantida, uma vez que resta claro que a recorrente, na petição inicial a impugnar pela aplicação do desconto de 30% sobre as mensalidades, foi baseado tanto na revisão contratual, que o juízo a qual entendeu não ser cabível, quanto na aplicação da Lei 7.383 do Estado do Piauí, sobre a qual não se manifestou. No entanto, em sede de contestação, a própria recorrida alegou e demonstrou estar concedendo o desconto de 30% das mensalidades conforme previsto na lei estadual mencionada. Em réplica à contestação, a recorrente informou ter recebido os descontos, porém, postulou pela continuação da ação em razão ao saldo devedor de R$ 232,63, conforme mostra uma tabela apresentada na apelação. Dessa forma, é notório que a recorrida deve ser condenada ao pagamento do valor remanescente para que a lei estadual supramencionada seja efetivamente cumprida. Isso porque em 15 de julho de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 7.383, sancionada pelo governador. Tendo, inclusive, o referido instrumento normativo prevê em seu artigo 1º, onde ficam as instituições obrigadas a oferecerem descontos em suas mensalidades, bem como ficam as referidas instituições obrigadas a suspenderem a cobrança de juros e multas pela inadimplência das mensalidades, enquanto vigorar o decreto estadual que suspendeu as aulas da rede privada de ensino em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus em percentuais abaixo descritos. 15% em entidades de até 200 alunos, mas no caso seria de 30% em unidades com mais de 1.000 alunos matriculados. Assim, em seu artigo 3º, há a previsão da excepcionalidade da lei, cujos efeitos devem persistir até a autorização do Poder Executivo Estadual para o reinício das aulas presenciais nos institutos de ensino de rede privada do Estado do Piauí. Dessa maneira, requer-se que a recorrida seja condenada ao desconto de R$ 232,63 na mensalidade do recorrente. Dessa forma, a apelante requer que seja concedido ainda os 30% de desconto em sua mensalidade. Apenas isso, excelências. Ok. Muito obrigado, doutora Juliana Carla, pela sua sustentação. E haverá, parte da apelada, alguma sustentação? Não, desembargador. Eu passo ao meu voto. Eu conheço do presente recurso, em razão do integral cumprimento de seus requisitos. Quanto ao mérito de seus julgadores e em análise dos autos, constata-se, Vossas Excelências já devem ter entendido que o cerne da questão portanto, a concessão de redução das mensalidades dos contratos educacionais em razão da pandemia em curso. Em recente julgamento, a DPF 706-713, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que determinam às instituições a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais,
sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. A decisão do Supremo Tribunal estabelece que, da relatoria do ministro Nunes Marques, decisão, o tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da arguição de descumprimento do preceito fundamental vencidos os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que não conheciam da arguição. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lei, concluindo que a presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão já transitada em julgado, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Nunes Marques, que julgava a relatoria desse voto aqui é do ministro Luiz Fux. Também considerou inconstitucionais leis estaduais que estabeleçam redução das mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. É inconstitucional, diz aqui o ministro Alexandre de Moraes, é inconstitucional a legislação estadual que estabelece a redução obrigatória das mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Fecho aspas. Na mesma linha tem o ministro Dias Toffoli. É inconstitucional lei estadual que estabeleça a redução da mensalidade no âmbito da rede privada de ensino, etc, etc. Desta forma, a redução no valor das mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, pleiteada pela parte autora, ao que tudo indica, não pode estar vinculada apenas à aplicação da Lei Estadual 7.383, em virtude da apontada possível inconstitucionalidade formal. Ademais, militando em favor das fundamentações aduzidas pela apelada, o Ministério da Educação autorizou que as instituições educacionais ministrassem aulas e atividades pedagógicas de forma remota, com o uso da tecnologia de ensino à distância, enquanto durar a situação pandêmica, portaria número 345, de 19 de março de 2020, e que transcrevo aqui, peço permissão para não fazer a leitura. Nesse jaez, ainda que de forma diversa da originalmente pactuada, a apelada parece estar fornecendo os serviços educacionais, ministrando as aulas ainda que remotamente, conforme autorizado pelo MEC, cumprindo, portanto, o previsto no contrato entabulado entre as partes. Com isso, urge observar que, ainda que alguns gastos possam ter sido reduzidos, a requerida inegavelmente mantém despesas recorrentes, como o salário do seu corpo docente, manutenção de suas instalações, etc., que não sofreram redução no período de pandemia, existindo ainda custos extras decorrentes da implantação do regime de aulas remotas, como, por exemplo, a aquisição de aparelhamento tecnológico para o fornecimento das aulas online e a manutenção desse sistema. Rememora-se que essa situação pandêmica abarca a todos, inclusive a instituição apelada e os alunos, ou seja, trata-se de força maior, que em princípio não implica na redução do valor das mensalidades. No presente caso, o conjunto probatório não indica, até este momento, redução de despesa apta a ensejar a revisão de contrato pleiteada pela parte autora, sendo essa a posição adotada por vários tribunais pátrios em casos como o em voga. Aí eu trago aqui Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do desembargador Walter Baroni, e trago outra aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
da relatoria do desembargador Marco Aurélio Ferrara, né? E peço permissão para não fazer leitura. Com efeito, no presente caso, não houve interrupção dos contratos de prestação de serviços educacionais, assim como os custos fixos da instituição de ensino superior permanecem praticamente inalterados. Imprescindível é ressaltar que a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito do consumidor se restringe à norma sobre a responsabilidade por dano ao consumidor, artigo 24, inciso 8º da Constituição, e não se confunde com a competência legislativa geral sobre direito do consumidor, exercida de forma efetiva pela União por meio da edição, essencialmente, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a suspensão das aulas presenciais e consequente substituição por aula remota é uma situação excepcional e transitória, onde o apelante continua a utilizar os serviços educacionais da apelada com a previsão de aula online, assumindo o anuído com as circunstâncias excepcionais que tem experimentado até a estabilização da crise. Logo, não há de se falar em nenhuma surpresa ou quebra de contrato. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. É como eu voto. Desembargador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Senhor presidente, como Vossa Excelência sabe, desembargador Fernando também, eu tenho um entendimento diferente, né, nessas situações. Eu entendo, eu não vou discutir a questão da inconstitucionalidade diante da incompetência legislando do Estado, né, para legislar sobre esse tipo de matéria, até porque o Supremo já decidiu de forma diversa, só nos cabe cumprir essa decisão do Supremo. Entretanto, a premissa que eu utilizo é a do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né, e é nesse particular de de Vossa Excelência, no sentido de que a superveniência da pandemia, ela reduz, sim, os custos da universidade e, por outro lado, traz um certo prejuízo, porque para os alunos, por quanto, especialmente, cursos que exigem, para uma melhor didática, que exigem aulas presenciais, né, exemplo de presença em laboratório, no caso do curso de medicina, enfim, de odontologia. Então, eu entendo que nos termos da lei de licitações, é necessário, não obstante a pandemia, como Vossa Excelência disse, seja algo de força maior, eu acho que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser ajustado, né, para uma melhor relação custo-benefício entre as partes. Então, peço vênia para divergir e voto pela reforma da sentença, no sentido de julgar procedente o pedido e conceder o desconto nos termos requeridos pela parte autora. Muito bem. Então, diante da divergência aberta pelo desembargador Agrimar, a gente suspende o julgamento e devem ser adotados os procedimentos para a complementação do quórum e o retorno deste feito, né, em oportunidade outra. Agradeço, portanto, a presença da doutora Juliana Carla, esperando encontrar na próxima oportunidade. Obrigada, excelências. Tenham um bom dia. Bom dia. Desembargador Agrimar, só para eu anotar aqui, o senhor vota pelo provimento do recurso, não é isso? Isso. Certo. E desembargador Ricardo pelo improvimento. É para retirar ou adiar? Eu acho que não sei, qual o tempo que você acha que vai? Você consegue para a próxima sessão, 2 colegas, desembargadores? Eu vou tentar fazer a tentativa, mas eu acho que dá certo. Então Se o fica desembargador Agrimar consegue trazer o voto na próxima semana? Sim. Pronto. Fica adiado, Adiado. então, para a próxima pauta já, e a doutora Juliana já intimada da decisão. Fica adiado para a próxima Perfeito. sessão. A doutora pode falar comigo pelo mesmo número para eu enviar o link.
Tudo bem, obrigada. Muito bem, então vamos ao feito de número 2 da pauta. O feito de número 2 da pauta, atendendo na ordem, né? Na ordem aqui de pautuado, mas já a sustentação, né? Nesse aqui, né? Apelação Sim, civil sim. 0800-211-12, origem Matias Olímpio, apelante Antônio Pedro da Silva Souza, advogado Luiz Rodrigo Lima Júnior, apelado Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura, da minha relatoria. Quem aí? Quem que vai fazer sustentação por quem, doutora? Doutora Thaís Fernandes, pelo apelado. Ela já está conosco. Sim. Doutora Thaís Fernandes, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Excelência. E eu concedo a Vossa Senhoria a palavra pelo tempo regimental. São 9h58. Bom dia a todos presentes. Nesse caso, alega a parte autora que teve descontos em seu benefício oriundo de um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan, o qual ela alega não ter firmado. Então, após o término da instrução processual, foi proferida a sentença julgando improcedente os pedidos, bem como condenando a parte autora em multa por litigância de má-fé. Então, na peça contestatória, demonstramos que a parte apelante possui, de fato, um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan, de final 193, dígito 0, formalizado em 25 de maio de 2020. Esse contrato consiste em 84 parcelas de R$ 24,00, totalizando um valor líquido de R$ 1.018,87, o qual já foi quitado. Então, enfatiza que, apesar da alegação autoral da parte apelante de desconhecimento desse contrato, ela teve que apresentar os documentos necessários no momento da formalização para comprovar a sua identidade. Então, dessa forma, verificamos que não há qualquer irregularidade na documentação. O contrato ele foi celebrado seguindo rigorosamente o princípio da informação, e no momento da assinatura, o correspondente bancário explicou em detalhes os termos e condições do contrato. A parte apelante consentiu com a assinatura na presença de duas testemunhas. Então, adicionalmente, a transferência também foi realizada na conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco. Portanto, a alegação de nulidade da operação ela não procede, uma vez que o contrato foi assinado sem vícios de consentimento e todas as informações necessárias foram devidamente disponibilizadas na cédula de crédito. O Banco Pan agiu dentro dos limites legais ao realizar as cobranças de acordo com o contrato celebrado de forma legítima. Então, ao nosso ver, também não houve qualquer dano à parte apelada, seja ele de ordem moral ou material. Então, assim, não há uma base para responsabilização civil. Então, portanto, solicitamos que a sentença de improcedência seja mantida, bem como a condenação por multa por litigância de má-fé. Agradeço. Não, doutora, muito obrigado também. Muito bem, colegas jogadores, mais um caso de anulação de contrato, de empréstimo bancário, as famosas aí consignações. E, na origem, o juiz julgou improcedente a ação, entendendo que o contrato é regular. Estão preenchidas aí todas as exigências para a contratação e demonstrada transferência, etc. Julgou improcedente. E resignada, a parte autora ingressa com essa apelação. E além de julgar improcedente, condenou a parte ainda em litigância de má-fé, conforme acentuado aí pela doutora advogada. Pois bem, senhores, eu serei sintético aqui, peço a compreensão de todos. Da análise dos autos, também verifico que não há qualquer irregularidade nesse contrato, né? Todos os seus requisitos foram preenchidos e eu estou acompanhando o eminente magistrado de origem nesse particular. No entanto, senhor julgador, eu estou afastando a litigância de má-fé, né?
No que diz respeito à litigância, eu faço análise do artigo 80, né, do CPC de 2015, e como é se disse, além das condutas elencadas, faz necessário também que haja comprovação do dolo processual ou do prejuízo à parte. No caso em exame, não é possível inferir que a recorrente tenha incorrido em qualquer uma das hipóteses citadas no artigo 80, tampouco que tenha havido dolo processual ou prejuízo ao banco réu. Logo, por não estar presente nenhum dos requisitos aí do artigo 80, estou afastando. Então, a minha decisão é no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo apenas para afastar a litigância de má-fé. Como eu voto? Debaixo do Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Debaixo do Agrimar. Também acompanho, presidente. Conhecido e dado parcial provimento ao apelo para afastar a litigância de má-fé. Muito obrigada, doutora Thaís Fernandes. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Vamos seguir na ordem. Parcialmente. Apelação cível 081-17-941, origem Teresina. Apelante Elmira Rocha. Advogada Henri Wall Gomes Freitas. Apelada Crefis S.A. Crédito e Financiamento. Advogada Carolina de Rosso Afonso. Tem sustentação? Sem sustentação, desembargador. Foi bem. Bom, a priori, defiro o pedido de justiça gratuita formulado na apelação e recebo o recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como assentado no relatório, pretende a apelante a majoração da condenação que for imposta aos apelados a título de honorários sucumbenciais. Pois bem, de saída noto que assiste razão à apelante. Isso porque, sendo a condenação imposta em valor tão baixo, algo em torno de R$ 2.048,28, como proveito econômico, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve seguir o que preceitua o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que diz: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto dos incisos do parágrafo 2º. Continua. Ora, se o valor arbitrado seguiu como determinado pelo juiz de piso 10% sobre a condenação, o valor dos honorários seria apenas algo em torno de R$ 200, por certo irrisório, para remunerar o causídico da causa que tramita desde 2017. Com isso, no caso em tela, é imperioso constatar que a apreciação dos honorários deve ser feita de forma equitativa, como disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do digesto legal já mencionado. Corroborando com esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí trago aqui da relatoria do desembargador Roberto Vasconcelos. Peço permissão para não fazer leitura. Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para arbitrar como honorários sucumbenciais o valor equivalente a R$ 1.000, ante o exposto em razão dos argumentos fáticos jurídicos acima delineados, sem prejuízo do que mais desaltos conste, conheço do recurso para dar-lhe provimento, arbitrando os honorários em R$ 1.000. É como eu voto, senhor julgador. Bardô Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Bardô Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade, conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Anuncio o último feito da pauta, o de número 4, uma apelação cível 0000-708-55, origem paulistana. Apelante Banco Itaú, advogado Ivo Salles Belchior, apelada
Liberalina Laurentina da Conceição, advogado, Wagner Nobre de Castro Neto e outro, da minha relatoria. Então, não haverá sustentação e o relatório está aí, disponibilizado, a gente passa ao exame do recurso. Eu conheço ante o preenchimento de seus requisitos. Quanto ao mérito, cumpre e põe em relevo, a priori, que a situação em apreço aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, etc., etc. Eu fixo aqui as premissas do Código. Deixa eu ver aqui. O Banco Itaú, ele recorre de decisão do juiz que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, né, movida por Liberalina. Em suas razões, o banco alega, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes é válido, tendo sido disponibilizado para apelar do dinheiro contratado. Portanto, ele defende a regularização. Eu aqui, no meu voto, eu estou dizendo o seguinte, né? Eu cito aquelas premissas do Código de Defesa do Consumidor, a questão da vulnerabilidade da parte, cito doutrina, jurisprudência, e continuo. Devidamente reconhecidas as premissas de incidência da norma de proteção do consumidor, da vulnerabilidade como fundamento de sua aplicação e da hipervulnerabilidade da apelada, passa-se ao exame da controvérsia central nessa apelação, qual seja se existe um contrato de empréstimo consignado e regularmente firmado entre litigantes. Nesse passo, empenho em trazer a colação, porquanto inteiramente aplicável à espécie, a súmula 18 do Egrégio Tribunal. E aí eu transcrevo a súmula que já é do nosso conhecimento. Né? Registre-se que, embora o banco apelante tenha juntado aos autos o suposto contrato de mútuo feneratício, o reconhecimento da nulidade do digitado negócio jurídico revela-se como inevitável, eis que inexiste nos autos comprovações da entrega dos valores apelantes. Com efeito, a instituição financeira não trouxe aos autos documento apto a comprovar a ocorrência de depósito na conta bancária da apelante ou mesmo pagamento mediante recibo. Assim, não perfectibilizado o contrato de mútuo, conclui-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante foram realizados à míngua de fundamento jurídico, impondo-lhe uma arbitrária redução. É fato que lhe produziu sofrimentos e angústias, etc. Diante do exposto, resta inequívoco que os descontos perpetrados na remuneração da apelante caracterizam a ofensa sua integridade moral, extrapolando muito a esfera do mero de sabor. E por aí vai, gente. Eu vou pedir a compreensão dos senhores para dizer, já me dirigindo, porque eu estou concordando aqui com a decisão do juiz, né, quando ele julgou procedente o pedido, né, e a consideração de que não houve prova, né, da efetiva transferência dos valores. E eu estou aqui já direto à minha decisão. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento da presente apelação, devendo restar intacta a sentença de origem. Como eu voto, seu julgador de Bador Fernando. Concordo plenamente. Bador Agrimar. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. A unanimidade foi conhecido e improvido o apelo nos termos do voto do relator. Assim, a gente esgota a pauta de hoje. E o desembargador Agrimar me perguntou ali na chegada sobre a pauta de amanhã. Nós temos aqui, desembargador, são 6 processos, né, da pauta. 6 processos. Portanto, são 3 da minha relatoria e 3 da relatoria do desembargador Fernando Lopes. Não tem mais, perdão, são 10. São 10 processos. De Vossa Excelência tem 3 também de sua relatoria, desembargador Agrimar. E mais um aqui do desembargador Fernando. Então, essa pauta amanhã está bem recheada. E a gente sabe que demanda um pouquinho mais de tempo entre as sustentações, né? Terá ampliação de quórum também? Tem ampliação de quórum, né?
O último processo. Olha Da só. relatora de Badu Fernando? Isso. Isso, tá bom. Pois muito bem, eu agradeço por hoje a todos, Badu Fernando, Badu Agrimar, doutora Marta Celina, doutora Natália, e para a maioria de nós nos encontraremos ainda amanhã. Digo que a doutora Marta Celina será substituída amanhã, né? A doutora Catarina. Não, é na outra quinta. Ah, só na outra quinta? É Tá na bom. outra quinta que eu estou. Amanhã nós teremos o prazer de tê-la também conosco amanhã. Pois é. Pois é, Bom muito bem. dia a todos. Um bom dia Bom e dia. até Só um minuto. amanhã. Doutora Marta, a senhora que vai participar amanhã? Não, a doutora Catarina Não. vai É, participar. amanhã a doutora Catarina. Na outra quinta eu vou estar viajando, vou buscar meu filho em Recife, que terminou o mestrado em Roma, Barcelona, e vai chegar em Recife, nós vamos todos para o aeroporto recebê-lo. Meus Oh, parabéns. muito Parabéns. bem. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Obrigada, obrigada. Bom dia a Ele todos, veio- bom trabalho. Bom dia e bom trabalho. Ele veio de Barcelona para ser o cargo dele de juiz de Monteiro, na Paraíba. Eu digo, eita, assim, Monteiro para Barcelona. A diferença é grande. Um abraço em todos. Bom dia. Abraço. Obrigada.